Muito bom dia, Babu. Bom dia, ouvinte do Jornal de Vanguarda. Babu, hoje nós recebemos mais uma vez aquela visita do prefeito José Crespo aqui na Casa da Vanguarda, prestando contas, conversando um pouquinho com a população, porque o prefeito não conversa com o Douglas, com o Babu, com a Rádio Vanguarda. Ele conversa, vem prestar contas com o nosso ouvinte. Prefeito, seja bem-vindo mais uma vez à Casa da Vanguarda. Só que, felizmente, pelo menos a cada 45 dias o senhor vem e para a gente poder prestar um pouquinho de contas à nossa população. Sim, Douglas, eu sempre me sinto em casa aqui, eu sei, vocês fazem o seu papel, sempre críticos, buscando a realidade dos fatos, mas eu, como prefeito, tenho a obrigação, embora eu faça, estando aqui, com muito orgulho e satisfação, porque a rádio é uma das melhores e maiores de todo o nosso estado de São Paulo. Então, muito obrigado pelo convite. Fico à sua disposição para quaisquer perguntas que sejam do interesse dos ouvintes. Quero cumprimentar o Babu também, um amigo de longa data, uma outra pessoa, grande agente de comunicação entre nós. Prefeito, eu vou começar com um evento que aconteceu nesta terça-feira em Sorocaba. É um evento importante, afinal de contas, Sorocaba recebeu futuro ministro do próximo governo, né? O nosso único astronauta que esteve fora da Terra, o Marcos Pontes. E o senhor esteve no Parque Tecnológico nesta terça-feira. Como é que foi o bate-papo? Como é que foi a conversa com o futuro ministro? O ministro Marcos Pontes, ele tinha sido convidado há várias semanas, antes mesmo da divulgação do convite que ele aceitou, será o nosso próximo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, ou seja, um dos ministérios mais importantes, mais à altura do currículo dele. E ele aceitou e depois confirmou a presença dele. O assunto que eu trouxe foi uma palestra sobre cidades inteligentes, que de fato é um tema muito moderno, muitas pessoas ainda nem entenderam. Eu mesmo entendi há poucas semanas, quando tive a oportunidade de estar em Barcelona, na Espanha, exatamente nesse congresso mundial. Aproveitando a explicação neste momento, a cidade inteligente é aquela que utiliza as tecnologias, e essas estão disponíveis e até baratas, mas não basta. É necessário que essas tecnologias sejam colaborativas, ou seja, todos os agentes públicos, mas também privados, colaborem para que os benefícios de que a população precisa, vindos dos impostos que se paga, mas também das atividades econômicas, sejam devolvidas para todos igualmente. Então, isto é uma cidade moderna e inovadora. Então, eu pude conversar com ele um pouco antes, até de ele começar esse encontro, e eu percebi que ele, como ministro, já está recolhendo muitas ideias e boas. Na área de ciência e tecnologia, uma proposta dele, que naturalmente eu aceitei e já pedi ao doutor Roberto Freitas que encaminhe, é de trazer esses conceitos de ciência e tecnologia para a juventude, especialmente os estudantes do ensino fundamental, ciclo 2, aqui em Sorocaba. Depende um pouco dos municípios aceitarem. Nós já aceitamos hoje, espero que a gente se inscreva entre os primeiros e que os recursos e a energia do Ministério e do Ministro, especialmente, possam convergir para a gente em Sorocaba. Como é que está esse processo após a liminar do Ministério Público para a suspensão desta gestão compartilhada, principalmente na área da educação? Temos tido problemas, embora, na minha visão, porque também faço contatos quase todas as semanas com pais de alunos e vejo que eles já compreenderam. A notícia chegou, até porque eles conhecem a realidade das escolas particulares, que tem um ensino muito bom. O SESI, por exemplo, que é mista, é comunitária, né? Não é nem público nem privado, mas é para ser tudo realmente misturado. E sabem que é um padrão de ensino melhor. Qual é o pai ou mãe que não deseja isso para o seu filho? Então, a população em geral, que é o mais importante, está apoiando as nossas propostas de gestão compartilhada. Mas neste mundo de governos, sempre tem adversários de boa fé e alguns de má fé, que não só porque eles veem que o governo vai indo bem, querem atrapalhar, ou porque, para esses, quanto pior, melhor. Infelizmente, tem gente assim que acaba influenciando a mídia, porque nós temos argumentos e exemplos para a gente mostrar, mas, infelizmente, tem havido alguns agentes que fazem uma campanha contrária. Eu respeito isso. No caso, algumas liminares saíram, nós já derrubamos várias, ainda uma ou outra mais recente, que nós estamos aguardando que o Tribunal de Justiça derrube, porque nós estamos demonstrando que tudo que fazemos é em benefício das pessoas. Aliás, essa questão de gestão compartilhada, de certa forma, já é muito antiga. Agora é que o volume, a quantidade desses convênios
está sendo aumentada porque precisamos fazê-lo. Veja, por exemplo, o GEPAS é uma organização social, o BOS é uma organização social, essas na área de saúde. Temos aí várias e várias creches, o PAI, por exemplo, Sagrada Família, já é gestão compartilhada há décadas. Então, infelizmente, algumas pessoas ou com uma mentalidade tacanha, né, ultrapassada, ou alguns adversários políticos que ficam entrando com ações judiciais, e sempre tem algum juiz, talvez novo, incauto, que dá uma liminar. Mas o importante, até no judiciário, é a sensatez dos tribunais. Nos tribunais, nós temos conseguido reverter, se não todas, a grande maioria dessas liminares em favor da população. Os livros, as apostilas que seriam adquiridas junto ao sistema SESI de educação, por enquanto, isso está como a liminar, estão suspensas essas compras, um investimento de aproximadamente 8 milhões de reais. O jurídico da prefeitura está trabalhando essa situação e o material que já vem do Ministério da Educação, ele vai ser devolvido ao Ministério da Educação para que seja destinado a outras praças? Como é que fica isso? Prefeito? Na verdade, quanto a isso, o material federal não são apostilas, é um material de má qualidade, só não sabe quem nunca folheou. Eu já analisei isso no começo do governo e percebi que esse material não é bom e nem era devidamente utilizado por ninguém, nem mesmo professores, nem mesmo alunos. Por isso é que nós recusamos a remessa. Se mandaram algum, coisa que eu nem vi, foi por engano deles, lá do governo federal. Mas nós não quisemos, documentamos que nós não queríamos, porque não é bom o suficiente para os nossos jovens, para as famílias de Sorocaba. Tem até uma tendência ideológica negativa nesse conteúdo. Então, nós rechaçamos isso. E nós adotamos o sistema do SESI, que é o que todas as famílias gostariam. Basta ver a procura dos pais e até alunos em favor das escolas do SESI. Todo mundo quer estudar em escolas do SESI, são as melhores escolas que estão por aí. Essa qualidade do ensino que o SESI presta há décadas é muito baseada nas apostilas. Portanto, trata-se, infelizmente, de uma tarefa de alguns sindicatos que não querem que o governo dê certo e entram com essas medidas judiciais. E o juiz, naturalmente, algumas vezes lê só o que está no papel e dá uma liminar. Liminar é isso, né? O juiz analisa um lado só, se a pessoa que pediu a liminar informa errado o juiz, acaba dando uma liminar. Mas depois nós temos a oportunidade de a gente ir ao mesmo juiz ou ao tribunal, mostrar a verdade completa e, em geral, essas liminares estão caindo. Eu espero que isso aconteça também com essa que nos impede de fazer o melhor para a população, que são as apostilas do SESI. Sendo derrubada essa liminar, dá para afirmar com toda certeza que os alunos da rede municipal de ensino iniciam o ano letivo de 2019 já com esse material em mãos, já chegando primeira semana de aula, já vai ter esse material em mãos? Sim, posso afirmar. Se a liminar for derrubada, é o que eu acredito que aconteça em poucos dias. Prefeito, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já, Babu. A gente volta já conversando hoje com o prefeito José Crespo, sabendo um pouquinho mais, né, sobre o que anda acontecendo na nossa cidade. Babu, nós já estamos de volta hoje recebendo o prefeito José Crespo para esta prestação de contas de Sorocabana. Afinal de contas, faltam aí poucos dias para terminar esse ano 2018. A gente quer conversar um pouquinho mais com o prefeito. Inclusive, prefeito, o senhor, como a gente estava falando, o senhor esteve em Barcelona, nesse congresso e tudo mais, e a cidade ficou sem o prefeito. E aí acabou gerando um imbróglio todo, porque o senhor não passou o cargo à vice-prefeita. Da outra vez, uma outra oportunidade que o senhor precisou viajar, o senhor passou o cargo também ao presidente da Câmara, ao vereador Rodrigo Manga. O que aconteceu desta vez que o senhor decidiu não transferir o cargo? Como é que está essa relação entre o prefeito José Crespo, a vice-prefeita e a Câmara Municipal? No caso da vice-prefeita, essa relação continua sendo respeitosa. O respeito, principalmente, ao mandato que cada um desses exerce, seja prefeito, vice ou vereadores. Aliás, outros cargos também, mesmo os não eletivos, merecem respeito de todos nós. E eu sempre fiz isso. Mas, em razão das circunstâncias, não há mais uma relação de confiança entre o prefeito e a vice-prefeita, apesar que ela tem o gabinete dela lá mesmo, no 6º andar do Paço. Em razão disso, não havendo confiança, não há sentido, nem conveniência, interesse público de que o cargo seja passado. Continua sendo um cargo de expectativa.
É nesse sentido que eu viajei, e dentro da lei, das regras municipais, o prefeito, caso viajem até 15 dias, não tem necessidade de passar o cargo mesmo. Apenas no caso de uma doença, um afastamento por ordem médica, é que isso poderá acontecer. Então, o que aconteceu foi dentro das normas vigentes. Claro, gerou alguma reclamação dela, inclusive, mas não causou nenhum efeito. Entretanto, é bom a gente dizer, essa norma, mesmo a norma dos 15 dias, ela está um tanto ultrapassada pela tecnologia. Tem um pouco a ver com aquele assunto de que acabamos de falar, as cidades inteligentes, o aproveitamento da tecnologia. Por quê? Hoje, não importa onde as pessoas estejam, elas estão em comunicação. É fácil a comunicação através do telefone, zap ou e-mail, e foi isso que eu fiz. Mesmo estando lá na Espanha, durante o congresso, eu estava com o meu celular e ali, através do celular, eu tive conhecimento de tudo o que acontecia aqui. E houve algumas situações em que eu tomei decisões, algumas têm que ser documentadas, mas eu mandei e-mails, ou seja, eu tenho a assinatura digital. Com isto, a pessoa não precisa estar presente aqui, esteja onde estiver. Que diferença faria se eu estou em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou lá em Barcelona da Espanha? Desde que eu esteja acompanhando, aliás, até num hospital, desde que a pessoa titular do cargo, ele esteja com saúde mental, o cérebro funcionando, ele pode tomar decisões num leito de hospital. Então, apenas numa situação de morte ou quando ele não esteja com as faculdades mentais atuantes, não precisa de substituto, até pela continuidade da boa prática administrativa. Então, possivelmente no futuro essa regra seja mudada no sentido nem de 15 dias. Se o prefeito estiver em condições de comandar o executivo, ele não precisa estar presente na cidade. Como eu disse, um ping-pong bem rápido, que representa a família para o senhor, prefeito? Amor e uma capacidade da gente se relacionar com os demais. Saúde. Saúde, médico, exames, especialmente os homens, né, que nem sempre os fazem na hora certa. Um ídolo, prefeito? Olha, eu vou dizer, ídolos são necessários como referência para a nossa vida. Eu já tive vários e, naturalmente, eu os mantenho. Não chega a ser exatamente isso, mas estou admirado com o nosso recém-presidente eleito Bolsonaro. Não só durante a campanha. Naturalmente, votei nele e com a minha convicção. Mas eu vou responder em favor de Bolsonaro porque ele representa um Brasil novo. E ele está sendo melhor depois da eleição até do que durante a eleição, com as atitudes que ele vem praticando, coerentes com o que prometia antes. Portanto, respondo nesse ponto, Bolsonaro. Política. Política é a capacidade de convergir entre opiniões diferentes, buscando um denominador comum. Que representa Sorocaba para o senhor? Onde eu nasci, a cidade que eu amo e a quem destino toda a minha energia. Trabalho 16 horas por dia com alegria, tentando servir Sorocaba. E o Brasil, que representa a nossa nação? Olha, essa é uma boa pergunta, no sentido, temos que caminhar para o entendimento de que somos um planeta. Com a globalização, não há mais fronteiras e nós temos que pensar maior. Mas a cultura, que é nacional, então a cultura é nacional, a língua é nacional. O primeiro conceito tem que ser do gênero humano, mais importante do que os demais conceitos. Mas em seguida, nossa cultura que é nacional, brasileira, é a nossa casa. Nós temos que respeitar os demais povos, mas a nossa identidade é brasileira. Portanto, há de haver um respeito e um amor, uma luta em defesa da nossa cultura. O que vem aí em 2019? Muito trabalho, acima de tudo. Trabalho, trabalho e trabalho. Prefeito, a gente só pode realmente agradecer a sua visita aqui à Casa da Vanguarda mais uma vez, parabenizar pelo trabalho, todo o trabalho que foi realizado durante esse 2018, que 2019 seja um ano de trabalho, de conquistas para a nossa cidade, para a nossa terra e para a nossa população que realmente precisa dessas conquistas e busca essas conquistas. Eu agradeço muito, Douglas, você sempre com perguntas inteligentes, críticas, mas é isso mesmo que qualquer administrador tem a obrigação de fazer. Mas eu quero agradecer, lembrando que a Rádio Vanguarda é uma das melhores emissoras do Brasil, tanto em termos de música, como também da utilidade pública. Tenho orgulho de ser sorocabano, onde é a sede desta nossa rádio. Parabéns a você, que é um profissional que foi selecionado para trabalhar entre as melhores do Brasil. Douglas Vale, para o Jornal de Vanguarda.